procura-se identidade cristã. Diga comigo, procura-se identidade cristã. Diga, a recompensa é vida eterna. É um tema muito abrangente, por demais abrangente. E nós poderíamos fazer uma conferência aqui para falar sobre esse tema. E as senhoras e os senhores, e precisamente a liderança que escolheu esse tema, são cônscios de que nós teríamos aqui uma mensagem de cunho doutrinário para falar acerca dessa temática proposta. Então eu queria dizer a vocês, dizer às senhoras, dizer aos senhores, a essa juventude, mediante ao cenário em que estamos vivendo na atualidade, eu acredito que essa procura, ela se dá mediante também a este cenário. Nós vivemos um tempo difícil. Estava hoje na casa da minha mãe, estávamos travando um diálogo, quando o irmão caçula, que está afastado do Evangelho há muitos anos, entrou em cena. E ele começou a se manifestar, pouco fala, pouco conversa, pouco dá abertura. E quando de repente ele começou a expor a sua ferida com relação ao que vivenciou no Evangelho. E eu observando na sua fala, nos seus comentários, quando me surge uma oportunidade de dar-lhe uma palavra, e ele então começa a fazer alguns questionamentos e expor algumas das suas decepções. Logo em seguida ele disse que tinha um vídeo. E ele disse assim: eu tenho um vídeo, eu assisti um vídeo e eu queria que vocês vissem esse vídeo. E eu disse: vamos ver o vídeo. E ele trouxe o tablet, abriu o vídeo e nós começamos a assistir o vídeo. Eu fazia um suco, parei de fazer o suco para olhar para o vídeo, quando de repente um pregador americano estava trazendo uma palavra de confronto, uma palavra de exortação e combatendo os cafetões da prosperidade. Depois que nós ouvimos aquela palavra, um vídeo muito antigo, pastor Elias, aquele vídeo por certo é no início da década de 90. E quando nós acabamos de assistir o vídeo, ele mais uma vez se expôs e começou a trazer argumentações e trazer os motivos pelos quais ele estaria fora da igreja. E aí entramos em outras áreas de discussão, enfim. E eu fiquei meditando depois que ele saiu da mesa, foi para o seu quarto, porque ele vive enclausurado dentro de um quarto. E eu fiquei meditando acerca das suas palavras, acerca das suas decepções, das suas indagações. E ao mesmo tempo pensando no tema de vocês, pensando na proposta dessa festividade. Logo então, me passou pela mente algumas circunstâncias que venho vivido como pregador do Evangelho. Algumas situações que estão acontecendo no seio da igreja. Que fique bem claro, irmãos, que fique bem claro que a igreja do arrebatamento, ela já está pronta. A igreja do arrebatamento é uma igreja pura. A igreja do arrebatamento é uma igreja santa. A igreja do arrebatamento é uma igreja que tem identidade. A igreja do arrebatamento, irmãos, ela está sempre se aproximando do Senhor. A igreja arrebatamento é a igreja organismo. Mas em contrapartida, nós entendemos que a igreja organismo,
organismo, ela está inserida dentro da organização. Nós compreendemos que nem todos que pertencem à organização estão inseridos no contexto de organismo. Nós temos a compreensão de que nem todos estão prontos, de que nem todos estão preparados. O tema de vocês também fala acerca de vida eterna. E nós entendemos que para se alcançar a vida eterna, nós precisamos nos enquadrar nos parâmetros bíblicos. Se nós observarmos o capítulo 25 de São Mateus, precisamente a partir do versículo 31, eu tenho aqui um texto que é um prato cheio para meditar com vocês também no tema. Porque a partir do versículo 31, se não me falha a memória, até o versículo de número 46, isso mesmo, que é o que fecha a parábola, ou melhor dizendo, a palavra de Jesus acerca de vida eterna e castigo eterno, nós temos aqui Jesus trazendo algumas palavras de ensinamento que são perfeitas. Precisamente, escute, quando passamos a discorrer os questionamentos, o texto nos diz, mediante a esse ensinamento, escute isso, e eu quero daqui a pouco voltar para o versículo, tudo está muito bem relacionado. O texto nos diz, precisamente no versículo de número 37, então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então nós temos aqui um perfil daqueles que vão herdar a vida eterna. Nós temos aqui um perfil daqueles que estão inseridos neste contexto de organismo. E eu queria chamar a igreja à reflexão, porque o nosso papo aqui é sobre santidade, o nosso papo aqui é sobre preparação, o nosso papo aqui é sobre identidade cristã, o nosso papo, juventude, nessa noite, é sobre a vida eterna. E eu preciso dividir com vocês alguns pensamentos, preciso dividir com vocês algumas verdades, porque vivemos um tempo, vivemos uma fase na história da igreja, que esses assuntos estão se esvaindo nos nossos púlpitos. Nós estamos vivendo um momento, pastor Elias, que a igreja brasileira, muito mal influenciada está sendo. A igreja deixou de priorizar essa conversa de vida eterna. Nós estamos vivendo uma época, senhoras e senhores, a época do oba-oba, a época, e eu falei alguma coisa sobre isso aqui ontem, a época em que a teologia da prosperidade, a doutrina do triunfalismo está imperando. E eu assisti a esse vídeo hoje no início da tarde, e eu vi um pregador americano e eu fiquei pensando comigo: meu Deus, há quantos anos atrás esse homem pregava essa palavra? Há quantos anos atrás? E ele falava sobre o sacrifício de Jesus, e ele falava sobre a obra redentora, e ele dizia: Deus não deu o seu filho para que você viva isso, para que você viva aquilo, para que você compre aquilo outro. E ele estava falando daqueles que estavam prostituindo a palavra. Enfim, eu fiquei analisando há quanto tempo atrás esse líder lá do outro lado, no outro continente, estava combatendo essa teologia, porque na verdade ele estava enxergando o desastre, a catástrofe. E eu fiquei analisando e pensando comigo, porque essa mesma teologia, esse mesmo evangelho que provocou neste homem e em tantos outros líderes esse sentimento de revolta, ela entra na igreja brasileira e entra com muita força, senhoras e
e senhores. Eu estou lhes falando que nós vivemos uma época em que a mensagem do Calvário não tem a primazia. Nós vivemos um tempo em que a mensagem do arrebatamento é desprezada. Nós vivemos uma época em que os cristãos estão com a mente distante do céu. Por que desejar o céu se eu não ouço falar sobre o céu? Por que desejar a vida eterna se ninguém fala sobre vida eterna? Por que desejar as coisas que estão reservadas e separadas para mim se eu estou tão envolvido com as coisas dessa terra? Então eu queria que você, dentro e debaixo desse prisma, que você analisasse comigo algumas verdades. O que eu quero lhes dizer? Eu quero lhes dizer que a igreja brasileira está caminhando a passos largos para vivenciar o que os europeus estão vivendo hoje, para vivenciar o que os americanos estão vivendo hoje. Eu estou lhes dizendo que aquilo que eles abraçaram no passado, a igreja brasileira está abraçando no presente. Aquilo que foi um prejudicial para eles no passado, a igreja brasileira está abraçando com muita força. E eu queria lhes dizer, para que nós possamos entender e refletir, o texto que nós lemos no versículo de número 13 de São Mateus, precisamente no capítulo 25, fala-nos acerca da vigilância, fala-nos acerca de estarmos prontos, de estarmos preparados. E Jesus havia introduzido um ensinamento pautado numa parábola. Jesus está pautando-se, melhor dizendo, na cultura judaica, no que diz respeito ao casamento, para trazer-lhes algumas lições, para trazer-lhes algumas verdades. E depois que Jesus conta toda a história, no final de tudo, ele termina dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Escute isso aqui. Eu participava de uma escola bíblica há 2 anos atrás, lá no nosso estado, lá em Minas Gerais, na nossa sede. E dentre os oradores daquela escola estava presente um pastor que veio dos Estados Unidos. E o pastor que veio dos Estados Unidos, no seu espaço, no seu horário, ele fez uma abordagem acerca dessa temática, acerca da vinda de Jesus. E ele dizia, usando alguns argumentos, escute isso, usando alguns argumentos, ele dizia que o planeta Terra tinha aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas. Ele dizia que aproximadamente 50% da população do globo Terra já teria sido alcançado pela pregação do Evangelho. E ele dizia que uma outra parte precisa ainda ser alcançada. E ele está dizendo também na sua argumentação que para essa outra parte ser alcançada, o Evangelho precisaria entrar nos países comunistas. E ele dizia que nós temos aproximadamente 80 países comunistas, dos quais o Evangelho não tem abertura. Então, pelos seus cálculos matemáticos, fundamentado na teologia, no entendimento de que Jesus só vem buscar a igreja depois que todos forem alcançados pela pregação do Evangelho, ele dizia no seu ensinamento: Jesus ainda vai demorar mais 2 séculos para vir buscar a igreja, até nós conseguirmos alcançar essa outra metade da população. Nós precisamos de mais 200 anos para entrar nesses países. E eu ouvindo aquilo, eu disse: meu Deus, de onde esse homem tirou essa doutrina? De onde esse homem tirou esse ensinamento? Que sentimento é esse? Que pensamento é esse? Porque nós, como cristãos, nós devemos ter anseio pela vinda de Cristo. Eu estou esperando Jesus para hoje, não estou esperando para a semana que vem, e nem para daqui a 10 anos. Eu preciso vivenciar a expectativa de que a qualquer momento, a qualquer instante ele virá. Porque se eu estou esperando Jesus para hoje, eu entendo que eu não posso viver de qualquer jeito. Se eu estou esperando Jesus para hoje, eu tenho identidade. Se eu estou esperando Jesus para hoje, eu não vivo de qualquer forma. Se eu estou esperando Jesus para hoje, eu sou confrontado pela palavra. Quando o escritor aos Hebreus disse: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, quem
eternidade. Então deixa eu dizer uma coisa para você, que está muito preocupado com a faculdade, que está muito preocupado com o emprego, que está muito preocupado com o casamento, porque eu já fui confrontado uma vez, falando acerca de arrebatamento. Eu disse para o pastor, mas você vai de arrebatamento agora? Não, pastor, eu acabei de entrar no emprego, pastor, eu quero casar, pastor, eu quero ter o meu futuro. Uma vez a minha mãe disse para mim: rapaz, vem falar que você não está voltando agora não, porque eu sou nova ainda, eu quero desfrutar da vida, eu quero viver durante muitos anos. Irmão, isso é sentimento de crente que não tem mente no céu, isso é sentimento de crente que não deseja o céu, isso é pensamento de gente que pouco se importa com o céu. Então eu preciso que você entenda isso, porque nós estamos falando de identidade, nós estamos falando, escute isso aqui, de vida eterna. A grande realidade é que os cristãos do século 21 estão se distanciando a cada dia que se passa no céu. Por quê? Porque nós não temos desejo pelo céu, nós não temos apreço pelo céu, nós nem tampouco sentimos saudade do céu. Pastor Kleber, como é que o senhor pode afirmar isso? Eu tiro a prova dos 9 com você? Diga para mim, dentro da sua pouca força, das suas limitações, eu não sei quanto tempo você ora, quantas vezes você fala com Deus por dia, não sei se de pé, não sei se deitado, não sei se dirigindo, não sei se no trem, pouco importa. Mas nessas orações, nesse seu diálogo com Deus, qual foi a última vez que você disse para Ele que estava com saudade do céu? Qual foi a última vez que você disse para Ele que deseja o céu? Qual foi a última vez que você falou para Ele que ama o céu? Irmãos, nós temos tempo para tudo, nós temos tempo para tudo, para todas as coisas. A gente ora para trocar de carro, a gente ora para comprar casa, a gente ora pelo vizinho, pelo periquito, pelo papagaio, a gente ora pela vida dos outros, a gente ora para cá, a gente ora para passar no concurso, a gente ora pela enfermidade, a gente ora por tanta coisa, mas nós não temos tempo na nossa oração, no nosso devocional, de mencionarmos o céu, de citarmos o céu. Quem é, irmão, que está fazendo campanha de oração para Jesus vir buscar a igreja? Coisa nenhuma. Você faz campanha de oração para a casa própria, você faz campanha de oração para receber um carro zero, você faz campanha de oração pelas suas conquistas, pelos seus desejos, você faz campanha de oração pelo seu sucesso, mas ninguém está preocupado com o céu. E eu queria que você entendesse o porquê dessa necessidade de vigilância. Eu estou lhes dizendo que a igreja está caminhando a passos largos para um abismo terrível, e nós precisamos acordar enquanto é tempo, precisamos despertar. Eu estou lhes dizendo que nós não desejamos o céu, não pensamos no céu e tampouco queremos o céu. Por que isso? Por que isso? Por que os crentes do século 21 não estão preocupados com o céu? Sabe o que eu acho interessante? É que quando Jesus encerrou a sua carreira ministerial, na terra, Jesus encerra a sua carreira. E é muito interessante que os nossos irmãos que permaneceram, aqueles que foram para o cenáculo, que buscaram a promessa do Espírito Santo, receberam, foram batizados. A história diz que os nossos primeiros irmãos lideravam um movimento com luzes acesas pelas ruas. E é muito interessante que naquele tempo a saudação dos nossos primeiros irmãos não era como nós nos saudamos hoje. Você encontra com o seu vizinho, você fala a paz do Senhor, outros falam a paz. Mas os nossos primeiros irmãos se cumprimentavam com a saudação de Maranata. Sabe o que é um irmão olhar para o outro, pegar na mão do outro, dar um abraço nele? Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eles andavam com luzes acesas pelas ruas e proclamavam a vida de Cristo. Eles acreditavam com toda a certeza e convicção e intensidade de que Jesus viria para eles naquele tempo. O próprio apóstolo Paulo tinha essa convicção dentro de si. Paulo, nos seus escritos, ele fala muito acerca da vida de Jesus, ele fala muito acerca do arrebatamento da igreja. E o
entendesse isso aqui, por que nós não estamos prezando pela vida de Jesus? Por que a igreja do século 21 não preza por este sentimento? Por que a igreja do século 21 vive uma crise de identidade? E aqui eu queria que você redobrasse a sua atenção. A grande realidade. Respondam para mim uma pergunta. Quantos das senhoras, quantos dos senhores que aqui estão presentes, têm o hábito de pelo menos uma vez por semana assistir um programa evangélico? Levante a mão. Quem assiste a novela? Levante a mão. Fala a verdade, irmão. Quantos assistem novela? Levante a mão. Quem assiste um programa evangélico na televisão? Quem já assistiu um programa evangélico? Todo mundo aqui já assistiu um programa evangélico? Alguns aqui de vez em quando assistem. Olha para mim aqui. O evangelho, escute isso. O evangelho hoje tem um espaço muito grande na mídia. Comparado a anos posteriores, nós estamos em ascensão na mídia. Não se desvirtue, por favor. Nós estamos praticamente em todas as emissoras. Nós temos espaço aberto. Nós temos oportunidades. Agora respondam para mim uma coisa. Dentre todos os líderes que você conhece, que estão na mídia, que estão na televisão, da nossa denominação e de outras denominações, quem é o líder que aproveita o seu espaço em cadeia nacional, em rede nacional, para priorizar nos seus programas a mensagem do Calvário? Quem é o líder que tem uma constância de ensinamento dentro do seu espaço, do seu horário de dever, do seu horário nobre, para falar acerca da vinda de Jesus? Eu não estou dizendo que não há quem fale, eu não estou dizendo que não há quem pregue. O que eu estou tentando dizer às senhoras e aos senhores é que o assunto que envolve essa temática é um assunto que pouco é abordado. Dificilmente a gente vê um líder falando acerca do sacrifício de Jesus. Dificilmente a gente vê um líder falando acerca do arrebatamento da igreja. E eu quero lhes perguntar, mas o porquê? Se essas duas mensagens são os pilares centrais do Evangelho, por que elas estão num processo de extinção? Por que elas não estão sendo pregadas? Por que elas não estão sendo ministradas? Olha para cá para que você entenda isso. Porque essas mensagens, elas são lançadas de lado, são jogadas de escanteio pela teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não preza pela doutrina das últimas coisas. A teologia da prosperidade não preza pelo sacrifício de Jesus. Então, o atrativo para o Evangelho não é a morte de Cristo. O atrativo para o Evangelho não é o arrebatamento da igreja. O atrativo para o Evangelho é a prosperidade. É você vir para a igreja, porque Deus vai mudar a história, e porque vai acontecer assim, vai acontecer assim. Nós sabemos que Deus faz, nós sabemos que Ele muda, nós sabemos que Ele é o dono do ouro, que Ele é o dono da prata, nós sabemos que Ele dá poder a quem Ele quer, que Ele exalta quem Ele quiser. Tudo isso nós sabemos. Mas a grande questão é que as pessoas estão vindo a Cristo, entre aspas, as pessoas estão sendo atraídas ao Evangelho, não pela essência do Evangelho, não por aquilo que o Evangelho é e representa, mas sim por aquilo que eles estão produzindo na mente humana, sim por aquilo que eles estão incutindo na mente do povo. Então nós entendemos, escute isso aqui, que a mensagem do Calvário e a mensagem do arrebatamento, ela está ultrapassada, ela está obsoleta. A mensagem do Calvário não é atrativa, a mensagem do arrebatamento não promove os alaridos que o povo deseja, que o povo busca. Nós entendemos que a mensagem do Calvário, a mensagem do arrebatamento, ela não dá ibope, não dá ibope para o pregador, não dá ibope para o pastor. Então esse tipo de mensagem não ajuda o líder a vender livro, não ajuda ele a vender DVD. Esse tipo de mensagem não é a mensagem que massageia o teu ego, que levanta a tua autoestima. Esse tipo de mensagem não é a mensagem que faz você sorrir. Esse tipo de mensagem não é a mensagem que traz felicidade do seu interior. Esse tipo de mensagem não é a mensagem que te motiva, não é a mensagem que levanta o seu astral. Esse tipo de mensagem não é a mensagem que você veio na igreja para ouvir, porque você veio aqui para ouvir uma palavra de vitória, você veio aqui para ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. E eu vim aqui dizer para você, sim senhora e sim senhor, a mensagem
que nós estamos meditando esta noite é uma mensagem de vitória, é uma mensagem de triunfo, é uma mensagem de exaltação. Esta é uma mensagem que produz vida, que produz restauração, que produz força, que produz vigor. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Essa é a mensagem. E o apóstolo Paulo trouxe de consolo à igreja de Tessalônica. Aleluia. Renova a sua atenção. Tessalônica foi invadida pela imigração. Tessalônica é uma cidade promissora, está em processo de ascensão, de crescimento, e junto com os imigrantes vieram as religiões. A igreja de Tessalônica começa a passar um processo de perseguição. A igreja de Tessalônica começa a ser afligida, e os irmãos hastearam a bandeira do Evangelho, e eles permaneciam firmes no propósito pelo qual foram chamados. Em contrapartida, uma perseguição se instaura, e os nossos irmãos de Tessalônica começam a ser massacrados. Paulo está ciente da realidade que Tessalônica vive, e ele foi impossibilitado, e ele coloca a culpa no diabo. Ele disse que o diabo o impediu de ir lá. Eu queria ter convosco, mas Satanás me impediu. Nós temos ciência de que Timóteo, o moço de Paulo, ele vai a Tessalônica para testar e averiguar a saúde espiritual da igreja de Tessalônica. Quando Timóteo chega em Tessalônica, jovens, escute isso aqui. O sentimento, a indagação que pairava no seio da igreja era uma só: o que sucederá com os nossos irmãos que morreram em Cristo? Haviam viúvas questionando, haviam viúvos, haviam filhos, haviam pais, fazendo questionamento acerca daqueles que dormiram, acerca daqueles que morreram. Quando Timóteo volta com o relatório, Paulo, ciente de tudo que estava acontecendo, e no relatório algo muito positivo. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida, mas eles continuavam militando. A igreja estava sendo massacrada, mas eles continuavam de pé. Então, quando Paulo vai escrever a sua epístola à igreja de Tessalônica, se não me falha a memória, no capítulo de número 4, Paulo vai trazer uma palavra de esclarecimento para aqueles irmãos. E é interessante a forma com que Paulo, inspirado pelo Espírito, vai consolar aquela igreja. A mensagem que servia de consolo para a igreja do passado não consola a igreja do presente. A mensagem que confortava a igreja do passado não conforta a igreja do presente. A grande realidade é que nós não recebemos esse conforto porque distante estamos do céu. Olhe para mim aqui. Eu queria que você refletisse. Nós temos aqui pessoas de várias denominações e de várias igrejas. De várias igrejas. O que nós estamos tratando aqui é um problema da igreja brasileira. É uma realidade da igreja no contexto geral. Escute isso. Eu estou lhes falando que a mensagem que promovia consolo no passado não promove consolo para a igreja do presente. Você não está preocupado se Jesus está voltando, você está preocupado em resolver o seu problema. Você não está preocupado se Jesus está vindo aí, você está preocupado em satisfazer o seu desejo. Você não está preocupado com a vida do Senhor, você está preocupado em dar solução para as suas crises, para os seus conflitos. Então escute isso aqui. Nós estamos falando sobre identidade, sobre apresentar a Deus como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então olha para mim aqui, por favor. Eu não queria que você desviasse a sua atenção de maneira alguma. Eu estou lhes dizendo, eu estou lhes afirmando que a mensagem que consolava a igreja do passado não consola a igreja do presente. E eu vou lhes dizer por quê. Imagine comigo que se o pastor Elias resolve tirar aqui na sua igreja 3 meses seguidos para falar sobre santidade. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer?
provavelmente ele não vai ter uma boa cooperação. Provavelmente. Tá? Essa é a primeira verdade. Segundo, aqueles que vierem vão ser tomados por essa palavra. Escute isso aqui. E na mente deles não haverá espaço para outra coisa senão santidade. Porque a palavra vai martelando. 3 meses, santidade, 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 santidade. Vamos dizer que depois dessa campanha, o pastor Elias começa a fazer um trabalho aqui com a igreja, falando 3 meses sobre prosperidade. Ele vai ter uma frequência maior. E por que o pastor Elias vai ter uma frequência maior? Porque é a palavra do momento. É a teologia que está envolvendo a mente do povo. E está todo mundo obcecado por grana, por dinheiro, por sucesso, por conquista. Então, se ele começa a falar que 3 meses durante prosperidade, 3 meses acerca de prosperidade, escute isso aqui. Muito nós vamos pensar em prosperidade. Muito nós vamos desejar prosperidade. Se ele passa aqui depois mais 3 meses falando sobre a doutrina das últimas coisas, sobre o arrebatamento da igreja, muito a igreja, o povo será envolvido e vai pensar e desejar o céu. O que eu estou tentando lhes dizer que a deficiência da igreja brasileira é exatamente dada pela ausência de tratarmos o assunto, porque os pregadores não pregam sobre arrebatamento. Querem ver uma coisa? Querem ver? Pega o seu caderninho e todo culto que você participar e que vier um pregador de fora, anota a mensagem que ele prega. Normalmente as igrejas têm 3 cultos por semana. 3 cultos por semana, normalmente. Se nós temos 3 cultos por semana, tem igreja que tem 5, que tem 6. Mas se temos 3 cultos por semana, significa dizer que nós temos 12 cultos por mês. Se temos 12 cultos por mês, temos 12 ministrações de palavra. Se temos 12 cultos por mês, no final de um ano, nós temos 144 cultos. Se nós temos 144 cultos, significa dizer que nós temos 144 ministrações de palavra. Passe a analisar as mensagens que você ouve. Passe a analisar o que os pregadores estão pregando. O que eu estou tentando dizer, senhoras e senhores, é que esse tipo de mensagem não dá ibope para o pregador, é por isso que o pregador não prega. Esse tipo de mensagem não abre agenda. Esse tipo de mensagem não gera retorno. Esse tipo de mensagem não gera congresso. E os pregadores deixaram de corresponder à expectativa divina para corresponder à expectativa humana. Eles deixaram de falar aquilo que Deus quer que se fale para poder massagear o povo, ganhar oferta, vender material e voltar na próxima vez. Fala Deus, aleluia. Então olhe para cá, porque isso aqui é evangelho. Isso aqui é diferente do que nós estamos assistindo pela mídia. Isso aqui não é o que a mídia prega, não é o que a mídia fala. Isso aqui não é o que a igreja brasileira está comendo. Não é isso aqui que o Simão come. A grande realidade, eu falava sobre isso ontem com o pastor Eliezer, estava aqui ontem, Eliezer. Pastor Eliezer, falei, pastor Eliezer, existe uma arquitetura do diabo, do inferno. Todas as vezes que alguém estufa o peito para dizer nós somos 50 milhões de evangélicos do Brasil, sabe o que isso nos faz entender? Está dando tudo certo, nós estamos no caminho, a veia é essa. Nós somos 50 milhões de evangélicos do Brasil, estamos crescendo de uma forma avassaladora, assustadora. Nós estamos engolindo o catolicismo e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Peraí. Eu já fiz parte desse censo. Eu fiz parte do censo do catolicismo há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Que eu era espírita, kardecista, mas alguém pegava na minha mão, que religião que você é? Rapaz, eu sou católico. O que eu estou tentando dizer, senhoras e senhores, que nós temos muitos congregados dentro da igreja. Nós temos muitos simpatizantes pelo Evangelho. Tem muita gente que tem simpatia pela palavra, pela pregação, mas não tem relacionamento com Deus, não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem um cartão de membro, não pertence a igreja nenhuma, não toma Santa Ceia. Mas se você perguntar para ele qual é a religião, ele vai dizer: eu sou evangélico, eu sou da Assembleia de Deus. Quem é o seu pastor? Meu pastor, pastor Elias. Pastor Elias nunca deu ceia para ele. Nunca deu
informação ela é diabólica. Quando na verdade, principalmente para os veteranos, para aqueles que têm mais tempo de caminhada, para aqueles que conheceram a igreja da década de 70, a igreja da década de 80, a igreja da década de meados da década de 90, principalmente esses que têm mais tempo na fé, esses dimensionam com maior facilidade o que é a realidade da igreja do Brasil. Eu dizia ao pastor Elias ontem no jantar: pastor Elias, sabe o que me preocupa? Se Jesus não vier buscar a igreja nos próximos anos, imagine o que vai acontecer quando a igreja brasileira cair na mão da minha geração. Chupa essa manga. Imagine o que vai ser da igreja brasileira quando ela cair nas mãos da minha geração. Não vou nem falar da geração posterior. Porque essa geração, escute isso, é uma geração que é totalmente dispersa e displicente no que tem de presença. Essa geração não está preocupada com altar. Essa geração não está preocupada com manifestação espiritual. Essa geração não está preocupada com Pentecostes. Essa geração não está preocupada com mudança de vida. Essa geração vive um evangelho de comodismo, de facilidades. Essa geração vive a onda do oba-oba, aonde tudo vale, aonde tudo pode. Eu estou dizendo às senhoras e os senhores que Deus não deixou de ser Deus. Eu estou dizendo às senhoras e os senhores que Deus não mudou. Quem está mudando somos nós. Quem está se perdendo somos nós. Quem perdeu o foco somos nós. Quem está caminhando para o abismo somos nós. Quem está em crise de identidade somos nós. Quem perdeu a identidade somos nós. Vai, glória a Deus. Vai, não, cara, que não vai. Eu não disse que Deus vai te dar vitória. Eu não disse que a chave está descendo. Eu não disse que o envelope está chegando. Eu não disse que você vai sentar na mesa e vai receber dupla honra. Eu não disse que você vai andar de carro zero. Eu não disse que você vai tomar posse da casa própria. Eu não disse nada disso. Eu estou fazendo com que você, através da palavra, faça uma introspecção e se identifique. Meu Deus. Eu estou trazendo uma reflexão bíblica para você se deparar com a sua realidade. Enquanto a palavra é pregada, o Espírito de Deus está diante de você, para que você se enxergue, para que você veja onde você está, para que você veja em que contexto você está inserido, para que você veja qual é a sua realidade ou a sua identidade. Pastor, o senhor veio aqui acabar com o nosso congresso? Não. Eu vim acabar com essa festinha que você estabeleceu com o seu mercado. É Deus. Aleluia. Acabou a festa. Graças a Deus. Acabou a festa. Acabou a festa. Acabou a festa. Eu vim aqui profetizar para a vida de alguém. Eu vim aqui para te dizer que ainda dá tempo. Corre, que ainda dá tempo. Corre, que ainda dá tempo. Corre, que ainda dá tempo. Acabou a festa. Fala para Deus dizer, acabou a festa. Vamos subir para o céu, a festa acabou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem é que fala isso? Quem é que prega isso? Ei, eu estou me incluindo nesse rol. Olha para cá, irmãos. Deixa eu terminar. Poucos minutos a gente conclui. Tem mais amanhã, tem mais domingo. Mas olha para mim aqui. Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Misericórdia. Olha para cá. Me dê mais alguns minutinhos. Eu vou te fazer uma pergunta. Está tudo bem? Ei, vou te perguntar de novo. Está tudo bem? Está tudo bem na tua casa?
A senhora. Está tudo bem na tua família? Está tudo bem no teu ministério? Olha para mim aqui, por favor. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua identidade? Será que você já se identificou aí como indigente? Será que você pelo menos tinha certidão de nascimento? Será que você nasceu de novo, de verdade? Será que você entrou no Evangelho ou o Evangelho entrou dentro de você? Jovens, uniformizados e sem uniforme. Evangelho não é brincadeira. E arrebatamento não é conto de carochinha. A camisa de todos vocês tem que dizer vida eterna. Sabe o que o texto está dizendo? Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode ser no momento de um abraço, pode ser no momento de um carinho, pode ser no momento de um desafeto, pode ser no momento que você estiver ficando. É, Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que fica aqui, tem gente que fica lá, tem gente que fica colar, e quando Jesus vier, você vai ficar também. Bora pra cá! Porque agora eu vou falar pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui sobre identidade. Identidade no namoro, identidade no relacionamento, vigilância. Está preparado, preparada. Olha para mim. Está falando? Eu comecei meu ministério trabalhando com jovens. Escute isso. Trabalhando com jovens. Uma das primeiras responsabilidades que eu recebi na igreja. Eu conheço vocês. Eu também sou jovem. Jovens já em estado de... Deixa pra lá. Uma das coisas que mais está, escute isso aqui. Uma das coisas que mais está esfriando a nossa juventude, não pense vocês que é o Facebook. Não pense vocês que é o WhatsApp. Uma das coisas que mais está tirando a vigilância dos nossos jovens, não pense vocês que é a internet. Uma das coisas que está esfriando a nossa juventude se chama paixão. E eu queria ter espaço para falar sobre isso, mas isso fica para uma palestra. A paixão é algo tão perigoso, tão terrível, que traz consequências catastróficas na vida de um jovem e de um adolescente. Eu estou lhes dizendo que os métodos utilizados hoje, e os mais antigos aqui vão concordar comigo, os mais novos vão dizer que eu sou radical e extremista, os métodos utilizados hoje estão errados. Então escute isso para a gente começar a concluir. Para a gente fechar aqui falando diretamente para os jovens.
Mocidade, o nosso método de se conhecer está errado. A nossa forma de se relacionar e de namorar também está errada. Diga para mim uma coisa. Quando é que um dependente do tabaco se torna um dependente? Você sabe dizer para mim? Quando ele experimenta a primeira vez. Se ele nunca experimentar, ele nunca será um dependente. Mas se ele experimentar, ele corre um sério risco de se tornar um dependente. Então olha para cá. Sabe quando você se perde? Com o primeiro beijo. Digam para mim aqui, quem é que consegue beijar na boca e pensar em Jesus pendurado no Calvário? Ei, eu vou repetir, quem é que consegue beijar na boca e pensar em Jesus pendurado no Calvário? Na cruz. Tem alguém que consegue fazer isso? Quem é que consegue beijar na boca aqui e começar a falar língua estranha? Quem recebe renovo quando está beijando na boca? Então olha para cá, para a gente terminar. Olha para mim aqui. Eu estou dizendo a vocês que eu ainda sou a favor daqueles métodos antigos. Pastor, mas nós estamos no século 21. Olha para mim. Eu sei que nós estamos no século 21. Pastor, mas como é que eu vou casar sem antes dar um beijo? E se não souber beijar? E se não souber beijar? Peraí. Porque vai apertar. E com relação à intimidade sexual, como é que faz? Tem que experimentar antes para ver se ele sabe ou se ela sabe fazer? Fala igual o carioca, ele deu ruim, fala. Olha aqui para mim. Eu estou falando de uma forma bem sintetizada de algo que está levando os nossos jovens a um processo de esfriamento. Porque ele começa muito bem, Mazinho. Até a paixão entrar no coração. E quando ele começa a dar vazão para esse sentimento e conquista o seu objetivo, que é a namorada ou o namorado, e começa a se relacionar, é nítido, é muito nítido a sua queda e o seu deslize. É muito nítido, sabe por quê? Porque quando você se entrega para um sentimento denominado de paixão, a sua vida espiritual entra num processo decadente. E aí é normal que você não tenha mais rendimentos dentro da igreja. É normal que você não tenha bons rendimentos na sua escola, na sua faculdade. É normal que você não tenha bons resultados no seu trabalho, porque está escravizado pela paixão. Olhe para cá. É muito natural, quando um jovem está apaixonado, ele se isolar do grupo. E começa a viver aquela vidinha, aquela coisa toda, não vai mais para a pizzaria depois do culto de domingo com a turma toda, ele quer viver isolado. Isso é sintoma de paixão, tá? Porque o amor não afeta o nosso relacionamento nem com a família, nem com os amigos. Por que eu estou contando isso? Escute isso aqui. Por que eu estou contando isso? Porque quando nós mergulhamos nesse sentimento denominado, chamado paixão, a tendência é que nós não consigamos controlar os nossos impulsos, não consigamos dominar a carne. E qual é o resultado? O resultado é uma dispersão, o resultado é uma frieza, o resultado é, infelizmente, um declínio espiritual. Aí entra a falta de vigilância, e aí entra a questão do relacionamento com Deus,
E aí o cidadão simplesmente está de corpo presente num culto como esse, mas ele não tem nada de Deus, ele não sente nada de Deus, ele não percebe nada de Deus. E quando um culto desse acaba, se alguém for conversar com ele, ele vai dizer: não senti nada, eu não vi nada, eu não percebi nada, e ainda quer colocar a culpa no cantor, no pregador. O problema não é o cantor, o problema não é o pregador, o problema é você, que há muito tempo se desvirtuou, deixou de ser vigilante, perdeu a sua identidade e se entregou à paixão. E eu vim aqui falar não somente para jovens, mas eu vim falar para pai de família, eu vim falar para mãe, eu vim falar para chefe de família. Eu vim dizer a você: tome cuidado com as paixões desta vida, tome cuidado com as artes sedutoras do inimigo, toma cuidado com aquilo que Satanás tem colocado diante dos teus olhos, toma cuidado com as bandejas de Satanás. Eu vim aqui trazer uma palavra de despertamento para você. É tempo de nós acordarmos, de nós despertarmos, é tempo de nós nos desvencilharmos dos embaraços desta vida e caminharmos, porque Jesus em breve vem. Eu vou repetir: Jesus em breve vem. Jesus